Meus amigos, muito boa noite a todos vocês, saudações rubro-negras a todos. Primeiramente, companheiro rubro-negro, além de te agradecer e ao anti-rubro-negro também, eu queria que você se inscrevesse no canal e deixasse o like no vídeo, porque é muito importante para o crescimento do canal. Assim sendo, mais rubro-negros e anti-rubro-negros farão parte da nossa comunidade de debates aqui no canal. Hoje eu reajo a algo que venho falando nas minhas lives há algum tempo, sobre a necessidade ou não de contratar um goleiro. Vista do que acontece com os nossos goleiros na atualidade, temos três. Temos o Matheus Cunha, que se destacou bastante na base, iniciou o Campeonato Carioca jogando, mas não teve mais oportunidades. É o terceiro goleiro, o Diego Alves, que muitos torcedores do Flamengo idolatram, outros o questionam bastante, como é o meu caso, e o Neneca, que muitos confiam, como é o meu caso, e outros desconfiam bastante. Então, em função das recentes falhas do Neneca e do Diego Alves, se suscita na comunidade rubro-negra, em todas as redes sociais, em todas as conversas entre rubro-negros, a necessidade de contratação de um goleiro que venha a assumir a titularidade do Flamengo. Como eu falei, muitos concordam, outros não. Neneca, inclusive, falhou em duas oportunidades importantes nesse ano. Eu não escondo isso, apesar de achar que ele é um grandíssimo goleiro, contra o Fluminense e contra o Atlético Mineiro também, apesar, no meu entendimento, de grandes atuações. Então eu cheguei à seguinte conclusão, porque todas as lives nós falamos sobre isso, ou seja, perguntam para mim sobre a contratação de um goleiro ou não e sobre quem seria esse goleiro, e eu sempre dizendo que já que é para contratar, pois então que seja alguém com muita experiência e que consiga reunir as duas características mais importantes que o goleiro tem que ter, que é aquela que é a principal, no meu entendimento, ser um grande arqueiro embaixo das traves, e a outra mais moderna, uma necessidade, eu diria, mais contemporânea, de saber jogar com a bola nos pés, predicado esse que o Neneca realmente não tem, que é o atual titular da meta rubro-negra. Então, a partir daí, meus amigos, uma série de jogadores entraram em evidência como propensamente contratáveis por parte do Flamengo, e nós temos aí o goleiro Santos, que suscita também muita polêmica, do Atlético do Paraná, goleiro titular da campanha olímpica brasileira do ano passado, esse que parece ser aquele que a diretoria do Flamengo tem em mente. E hoje, na live da tarde, nós falamos muito sobre isso, inclusive na live da noite de ontem também, que acabou enveredando por essa madrugada, em face do Santos ter falhado nos 2 gols do Curitiba ontem contra o Atlético do Paraná, principalmente num deles, uma falha realmente, me perdoem aqui, talvez até seja uma hipérbole, mas eu estou desconfiado que não, mas uma falha realmente grotesca, bizarra, por parte do goleiro que o Flamengo quer contratar. O Santos vem falhando seguidas às vezes, falhou também, meus amigos, na final da Supercopa do Brasil contra o Palmeiras, e todos nós estamos discutindo sobre isso. Então, o site Coluna do Flamengo faz aqui uma reportagem jornalística sobre o aproveitamento, polêmicas e comparações. Confira o desempenho do goleiro Santos no Flamengo. Então, meus amigos, eu vou ler aqui a reportagem e vou procedendo às minhas respectivas opiniões. Está aqui o goleiro Santos, né? Vocês já conhecem o goleiro. E aí a reportagem diz assim: a busca quase incessante por um goleiro fez com que nomes das mais variadas características fossem ventilados no Flamengo. Entre todos, o que mais ganhou força recentemente foi o de Aderbar Melo dos Santos Neto, mais conhecido como Santos, do Atlético do Paraná.
Imbróglios financeiros ainda impedem um acordo entre rubro-negros, mas o time carioca se mantém otimista em relação ao desfecho. Eu fico pensando aqui, por que é que você contrata um jogador? Você contrata um jogador porque você tem necessidade, claro, mas por que você contrata o jogador em específico? Na medida em que ele tenha uma trajetória, principalmente a mais recente, que realmente dê certeza que esse goleiro vai chegar no seu clube e vai resolver o problema que você tem. Que no meu entendimento não é um problema tão urgente assim, porque eu acho que o Neneca está crescendo e ele tem a confiança da comissão técnica do Paulo Souza, em especial o preparador de goleiros Paulo Grilo. Mas vamos lá, por que é que você decide contratar alguém? É igualzinho a contratação do belga. Vamos contratar o belga, tudo bem, mas por que você vai contratar o belga? Então eu quero aqui, através dessa reportagem, chegar a alguma conclusão junto com vocês sobre por que é que o Flamengo contrataria o goleiro Santos, né? Em vista que me parece ser o jogador que mais propensão tem de assumir a meta rubro-negra, porque esse cara já viria para titular. Mas aqui, diante da oportunidade de tê-lo para o restante da temporada, Coluna do Fla preparou um levantamento com os números e principais acontecimentos envolvendo o goleiro Santos no início de 2022, que é o recorte que tem que ter. Vai contratar agora ou não vai contratar em função do que aconteceu há 5 anos? Até porque se fosse contratar em relação ao que aconteceu há 5 anos na carreira desse jogador, aí não contrataria mesmo. Então vamos falar aqui do início de 2022, que é o recorte dessa reportagem do Coluna do Flamengo. Aí está aqui, planejamento do Atlético do Paraná para 22. O rubro-negro, lá de Curitiba, é reconhecido pela excelência no planejamento em pré-temporadas, isso é verdade, com presença em amistosos e torneios internacionais. Nesta, porém, o Atlético passou por uma reformulação profunda internamente. Vocês sabem que saiu ali o Paulo Tuori, que influenciou diretamente na programação da equipe do Valentim. Saída do diretor técnico, que apoiava a utilização de jovens no estadual, antecipou o retorno. Aí, bom, a Recopa Sul-Americana também teve influência direta na utilização e preservação de atletas profissionais. O Santos, por exemplo, deixou de ser utilizado em 10 jogos do Campeonato Paranaense. Eu falei Supercopa, mas na verdade quero aqui me redimir, a Recopa. Supercopa foi Flamengo e Atlético Mineiro. Recopa, me perdoe. O goleiro Santos, por exemplo, deixou de ser utilizado em 10 jogos do Campeonato Paranaense, mas foi a campo em 2 oportunidades antes da decisão contra o Palmeiras, justamente para ganhar ritmo contra o Rio Branco e Curitiba. Aí tem aqui o número do Santos em 2022. Atlético do Paraná, 16 jogos, 14 pelo Paranaense, 2 pela Recopa Sul-Americana. O Santos jogou 6 jogos desses 16, 4 pelo Paranaense, 2 Recopas. O Santos, gols sofridos com o Santos, 7 gols. Ou seja, o Santos jogou 6 jogos e o Atlético do Paraná tomou 7 gols com ele. 3 pelo Paranaense, 4 pela Recopa. Ou seja, uma média de mais de 1 gol por jogo. Média ruim, mas também isso pode ser explicado por outras coisas que não tenha sido culpa do goleiro, o que foi, porque ele falhou também 2 gols ontem contra o Curitiba e falhou contra o Palmeiras também. Vitórias com o Santos em campo, 2 dos 6 jogos que ele participou. Mas vamos lá, dos 6 jogos na temporada, Santos terminou 2 sem ser vazado. Ambos pelo Campeonato Catarinense contra o Rio Branco e o 0-0 com o Curitiba. Polêmicas, vamos lá. Peça fundamental nas disputas de pênalti. Eu estou fazendo essa reação porque é uma reportagem técnica, que tem números, fatos. Então estou me lastreando aqui em fatos. Peça fundamental nas disputas de pênalti contra o Londrina, pelas quartas de final do estadual, o goleiro Santos foi alvo de polêmicas, após mais uma falha na temporada 2022. Então ele deve ter ido bem nos pênaltis contra o Londrina, enfim. Na última quarta-feira, 23, ontem, no clássico de ida da semifinal, Aleph Manga, jogador do Curitiba, aproveitou o erro na saída de bola no posicionamento do arqueiro para marcar o primeiro gol do Coxa. Sequência de falhas no lance gerou uma onda de revolta nos torcedores rubro-negros, torcedores lá
do Atlético do Paraná, torcedores do Atlético do Paraná revoltados com o Santos. Cabe destacar que o lance mencionado acima foi a segunda falha decisiva do Santos da temporada. O goleiro também foi alvo de críticas na derrota por 2-0 para o Palmeiras pela Recopa Sul-Americana, após a cobrança de falta considerada defensável do Zé Rafael. Muito defensável. Na ocasião, o Atlético foi vice. Número do Santos com relação ao Neneca, ao Hugo Souza, Neneca. Quando o Santos disputou 6 partidas na temporada, o Hugo Souza foi a campo em 10 dos 12 jogos do Paulo. Goleiro criado nas categorias de base do Ninho do Urubu, passou metade desses confrontos sem ser vazado. Ou seja, 5. Arqueiro do Atlético, conforme mencionado, não sofreu tentos em uma das 6... em 2 das 6 oportunidades. Cabe pontuar também que o Hugo Souza só foi vazado mais de uma vez na mesma partida no confronto com o Atlético Mineiro, que inclusive o Neneca falhou, pela Supercopa do Brasil. O Santos, por sua vez, sofreu 2 gols do Palmeiras na Recopa e na derrota para o Curitiba ontem. Por 2-1, com a falha mencionada anteriormente. 10 compromissos na temporada, Hugo Souza acumula 1 derrota, 1 empate e 8 vitórias, com 6 gols sofridos. Ao todo são 8 triunfos pelo Carioca. Teve um revés para o Fluminense, que ele inclusive falhou também, e uma igualdade no placar pelo vice da Supercopa do Brasil. O Flamengo não perdeu, perdeu nos pênaltis. O goleiro Santos, vazado 7 vezes em 6 jogos e 22, não superou o Palmeiras em nenhuma das 2 oportunidades pela Recopa e sofreu 4 gols em 180 minutos. Já no Paranaense foram 3 tentos contra o Atlético em 4 partidas. Gols sofridos por Santos no Paranaense, 3 em 4 jogos. Gols sofridos por Hugo no Carioca, 4 em 9 jogos. Gols sofridos por Santos em competições internacionais, 4 em 2 jogos. Gols sofridos por Hugo. Enfim, aí tem aqui umas estatísticas. Total, 7 gols em 6 jogos para o Santos. No Flamengo, 6 gols em 10 jogos. Ou seja, essa daí realmente é a conclusão estatística que se pode inferir a respeito das estatísticas, não é, dos números do Hugo com os números do Santos. Meu amigo rubro-negro, eu queria te dizer uma coisa. No meu entendimento, o Flamengo tem 3 goleiros. Os 3 são melhores do que o Santos. Eu não sei de onde retira o Flamengo essa predileção por esse goleiro, uma vez que, inclusive, ele já está caminhando para o final da sua carreira e não tem uma trajetória brilhante ali no seu currículo. Sinceramente, meus amigos, eu não sei por que preteriu o Hugo, inclusive até o Diego Alves e o Matheus Cunha, para contratar esse jogador por uma quantia que até pouco tempo atrás era de 20 milhões. Jogador esse que está sendo execrado ali pela torcida do Atlético do Paraná. Jogador esse que, na verdade, de acordo com os torcedores, a maior parte dos torcedores do Atlético do Paraná precisa deixar o clube. Jogador esse que não está tendo nenhuma resistência por parte do Petraglia, que é conhecido por ser um negociador voraz, não é? Por ser um negociador inflexível, não está encontrando nenhuma resistência para poder sair, e o Flamengo quer justamente esse jogador que atravessa essa fase conjuntural tão ruim. Quero eu perguntar aqui a você, companheiro rubro-negro, ainda que o próprio Petraglia tenha negado que houvesse alguma proposta em cima da mesa dele pelo Santos por parte do Flamengo, que eu não acredito no Petraglia, porque realmente todos os apuradores, todas as reportagens e conversas que eu tenho tido lá no clube mostram claramente que o Flamengo tem sim interesse pelo goleiro Santos. Eu quero perguntar a você, companheiro, para poder encerrar esse vídeo aqui e te fazer refletir, porque que se o Flamengo tem 3 goleiros, na minha opinião, melhores do que o Santos, por que o Flamengo tem que contratar esse jogador que falha seguidas às vezes em jogos decisivos? Por que ele? Porque eu não estou questionando aqui
contratar um goleiro ou não? Não é isso, companheiro rubro-negro. Não me responda aí, eu quero a sua opinião, mas não me responda assim. Ah, porque o Neneca está falhando. Ah, porque o Diego Alves está falhando. Não, não. Eu quero saber por que ele. Porque entenda uma coisa, quando você vai contratar um jogador, você tem que explicar por que você vai contratar esse jogador e não por que você está precisando de um goleiro ou de um jogador para aquela posição, porque isso aí eu não estou pondo em discussão. Isso aí é uma outra discussão. O Flamengo tá, vamos lá, eu vou convir aqui com vocês que sim, que tá. Então isso eu não vou botar em discussão, mas por que o Santos? Então não me responda aí, por favor, não, o Flamengo tem que contratar o Santos porque o Neneca está falhando. Não, não, não fale isso, porque não é isso que eu estou discutindo. Por que exatamente o Santos com uma trajetória tão ruim que o Santos vem enfrentando conjunturalmente e por um histórico não tão irradiante de performance assim considerada, para que o Flamengo tome essa decisão de contratar um jogador que vai sair muito caro para nós e mais ainda se por acaso vier para cá e falhar. Sinceramente, acho que o Flamengo está precisando de um goleiro internacional, de um goleiro que tenha mais experiência, um goleiro que não tenha essa trajetória, essa conjuntura dificílima aí que o Santos está entrando, que muitos dizem até reflexo de um final de carreira. Meu amigo, hoje à noite, como você deve saber, não tem live. Amanhã à tarde, sexta-feira, tem uma live e um vídeo também pela noite. Então hoje não tem live, fiquem aí com esse vídeo. Eu queria muito que você participasse desse vídeo, que você pudesse exatamente dar a sua opinião aí sobre por que o Santos, não por que contratar um goleiro, mas por que logo o Santos. Saudações rubro-negras, muito boa noite de quinta-feira para todos vocês, muito obrigado, se inscrevam aí, deixa o seu like.